é necessário perdoar. O Evangelho conforme Marcos, capítulo 16, verso 1 ao 7, nos narra a ressurreição de Jesus. No verso 7, a primeira parte, está escrito: Ide, anunciai aos discípulos e a Pedro. Há uma separação entre os discípulos e Pedro no texto, pelo fato de Pedro ter negado o nosso Senhor. E esta fala de Jesus traz às mulheres a ideia que ele ainda terá um encontro restaurador com Simão Pedro. E a base desse encontro será o perdão. Jesus foi negado e agora ele vai perdoar. Jesus ensinou os seus discípulos sobre o perdão e, para ser um espelho, ele precisa perdoar. Com esse texto, com essa base, Marcos 16, 7, nós falaremos um pouco aqui sobre perdão. Eu gostaria de dividir esse devocional em 4 tópicos. O primeiro tópico eu gostaria de abordar sobre o livro de Jó. Jó sofreu todas aquelas adversidades. Entretanto, nem ele nem os seus amigos sabiam o real motivo de toda aquela luta. O que eles tinham eram opiniões, e essas opiniões foram ferindo Jó. Do capítulo de número 4 ao 37, há discursos onde eles tentam imaginar o que levou Jó a passar aquela situação. E essas conversas vão ferindo o coração de Jó. E Bildade, Elifaz, Sofaz e Eliú não ficam tão bem assim com Jó. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 42 que quando Deus foi restaurar o cativeiro de Jó, no verso 10, Deus pediu a ele que ele orasse, versos 6, 7, 8 e 9, pelos seus amigos. Ou seja, houve uma restauração na comunhão. As paredes que foram levantadas durante os discursos do capítulo 4 ao 37, elas foram transformadas em pontes de comunhão no capítulo 42. Então, o primeiro tópico sobre perdão é que a restauração de Jó foi precedida por um perdão. Algumas bênçãos da nossa vida ficam retidas quando a gente não libera o perdão. O segundo tópico desse estudo, eu quero abordar a vida de José. Sim, José do livro do Gênesis. No capítulo 37, ele teve 2 sonhos, e esses sonhos geraram em seus irmãos inveja, e eles o lançaram em uma cisterna, o venderam para o Egito. Ainda no Egito, ele passou várias dificuldades, desde uma prisão, ser acusado de atentado ao pudor. Ele passou por muitas lutas por pelo menos 13 anos. Mas a Bíblia diz que Deus preparou um reencontro e uma oportunidade de vingança surgiu. Entretanto, no capítulo 50, verso 20 do Gênesis, a Bíblia diz que ao invés de se vingar, ele liberou o perdão. José nos ensina que uma hora ou outra, uma oportunidade de descontar, de pagar na mesma moeda aquilo que fizeram conosco surgirá. E nesse momento, nós temos que mostrar o caráter de Cristo em nossa vida e agir como Cristo agiu, perdoando Pedro. O terceiro tópico que eu quero aqui me situar é falar sobre a oração. Sim, a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13, nos diz sobre a oração que o Senhor nos ensinou. E nessa oração, o texto, a dissertação diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração que Jesus nos ensinou. O texto, o cerne é o perdão, pois ele mesmo disse que se nós trouxermos a nossa oferta até o altar e se lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos deixar a nossa oferta no altar e se reconciliar com o nosso irmão e depois fazermos a nossa oferta. A oração do Pai Nosso, a oração diária, envolve o perdão. O quarto e último tópico eu quero basear no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, verso 12, onde a Escritura diz que Davi teve a oportunidade de se vingar do rei Saul, que há 13 anos estava o perseguindo. Entretanto,
ele não matou Saul. Ele disse que ele não tocaria no ungido do Senhor. Durante muitos anos, Saul tentou ceifar a vida de Davi, mas Davi mostrou que o coração de Deus estava no coração dele e ele não faria aquilo com Saul. É necessário perdoar. Cristo quer ser glorificado através da liberação do seu perdão. 2 amigos estavam caminhando no deserto e eles começaram a brigar, e um ofendeu mais veementemente o outro, e esse que foi ofendido escreveu na areia que o seu amigo havia o ofendido. Um pouco mais para frente, eles chegaram em um riacho, e aquele que havia sido ofendido escorregou em uma pedra e começou a se afogar. O outro que havia o ofendido salvou ele. Ele pegou um canivete e escreveu em uma pedra que o seu amigo o havia salvo. Ele, após fazer, foi interrogado pelo amigo. Na hora que eu lhe ofendi, você escreveu na areia, e no dia que eu te salvei, você escreveu na pedra? E o ofendido respondeu. É assim que devemos agir. Quando uma pessoa que a gente ama nos ofende, nós devemos escrever na areia, que o vento apaga, que o tempo apaga. Mas quando uma pessoa querida faz algo de bom para nós, nós devemos escrever na pedra. Se você precisa liberar o perdão para alguém, assim faça. Liga para alguém, procura alguém. Deus será glorificado através desse seu contato. Deus será glorificado através da liberação do seu perdão. Jesus te abençoe.